Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlinhos Silva, ou Carlinhos Fera, e estou aqui mais uma vez para repassar um conteúdo top para vocês, principalmente para você que deseja um dia conseguir a sua independência financeira, isso mesmo, viver de dividendos, né? É isso aí, galera. Se você já gostou do assunto, aguarda, fica até o final do vídeo. Bora comigo. Então, hoje, como eu disse para vocês, eu estou aqui para falar um pouco sobre esse tipo de investimento, né, que são os fundos imobiliários, né? Pessoal, você que um dia deseja, um dia almeja viver de renda passiva, né? Deseja viver de dividendos, né? Você que um dia você almeja não trabalhar para mais ninguém e viver só dos seus investimentos, né? Seu dinheiro trabalhar por você. Esse é um dos melhores investimentos que tem hoje atualmente. Você pode estar pesquisando em qualquer canto. Um dos melhores investimentos e dos mais investidos são os fundos imobiliários. E hoje eu vou estar aqui frisando um pouco sobre eles, né? Falando um pouco sobre esse tipo de investimento, que inclusive é um dos meus investimentos na minha carteira. Futuramente estarei fazendo um vídeo sobre os investimentos que eu tenho na minha carteira, né? Posso estar sendo mais aberto aqui a vocês, mostrando como que está a minha carteira, né? Mas por hoje, né, vamos falar um pouco sobre esses investimentos, né? Vou falar um pouco sobre o que são os investimentos. Bom, o que são os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, pessoal, é uma forma de investimento coletivo, né, que permite aos investidores aplicar os recursos no mercado imobiliário, né? Sem a necessidade de comprar imóveis diretamente. Por quê? Hoje em dia, eu não sei na região de vocês, mas aqui na minha região, uma casa custa em torno de 150 mil a 250 mil, né? Dependendo também do local. Se você quiser comprar uma casa, investir para você viver do aluguel dela, beleza, é ótimo. Porém, não é todo mundo que, na condição de hoje, né, em 2025, tem uma condição de comprar uma casa, tenha 200 mil ali em mãos para estar comprando uma casa e alugando, né? Vocês sabem muito bem. Então, o investimento de fundo imobiliário é uma das opções, né? Ela é uma opção. Os fundos imobiliários eles vão funcionar como um condomínio, né, de investidores que reúnem os recursos para investir e empreender empreendimentos imobiliários. O dinheiro coletado é utilizado para a construção ou aquisição dos imóveis, né, que estão sendo alugados ou vendidos. Os lucros obtidos desse investimento, né, como as operações são distribuídos entre os cotistas. Esses são os dividendos que você vai receber. Um exemplo, se você investe num fundo imobiliário, vou citar aqui um dos mais investidos, que é o MXRF11, né? Você paga hoje em torno de 9,50 a 9,54 por uma cota. E você, todo mês, você recebe 10 centavos de dividendos. Ah, Carlinhos, mas é pouco, né? Mas o retorno é pouco. Sim, pessoal, mas você está investindo 9,54 e recebendo 10 centavos. Isso em uma cota. Aí você vai multiplicar por 10 cotas, já dá R$ 1, né? Aí você vai multiplicar por 100, aí já é outro valor. Você multiplica por 1.000, já são outro valor diferente, né? O que eu quero dizer com isso? Quanto mais cotas você comprar, né, mais dividendos você irá receber. E isso é feito com um trabalho de formiguinha, né? Todo mês ali você vai investir em alguma coisa. Você trabalha, beleza. Você pega ali 10% do seu salário, né? 10% do seu ganho e investe ali, né? Você pegar esses 10% e investir todo mês, você vai ver que daqui 10 ou 15 anos, você, além de você ter um dinheiro investido, além de você ter um dinheiro guardado, você está recebendo dinheiro, né? Todo mês está pingando ali centavos na sua conta, reais, que com o decorrer dos anos vai aumentar, né? E um dia você vai ver que virou aquela bola de neve e você não precisará mais trabalhar para ninguém, né? Ou seja, como tem aqui nas gravurazinhas, eu fiz um slidezinho aqui, slide não, né? Eu fiz aqui no Excel só para
melhorar, e você pode depois voltar e verificar direitinho, dar uma olhadinha, né? Melhor. Você vai ver aqui, ó, que aqui a gente temos os investidores, né? Esses investidores, eles vão adquirir as cotas, né? Comprar as cotas do MXRF11, da Gare, né? Ou outros fundos imobiliários, né? Aí, eles adquirem os ativos, né? Os proprietários vão adquirir os ativos, né? E o retorno, né? O retorno do aluguel, ou seja, o retorno desse aluguel que o pessoal alugou nos fundos imobiliários, vai voltar para vocês como em distribuição de dividendos, né? Ou seja, você não precisa ter 200 mil para comprar uma casa, ou comprar um condomínio, ou um prédio, que se a gente for colocar, cada vez mais vai ficar mais caro, né? Você não precisa ter esse dinheiro. Mas, se você todo mês investir ali R$ 50, R$ 100, R$ 500, ou tanto que você conseguir e o tanto que você tiver condição, vai chegar um dia que você vai estar recebendo aluguéis ali R$ 1.000 de dividendo, 1.500, 2.000, né? Isso, pessoal, não é do dia para a noite, né? Isso não é do dia para a noite. Isso vai ser com a longo prazo, né? A longo prazo você vai guardando seu dinheiro, entendeu? Bom, falamos um pouco aqui sobre o que são os fundos imobiliários. Agora vamos citar alguns exemplos de tipos de fundos imobiliários, né? Quando a gente desce mais um pouquinho aqui, nós vamos ver quatro tipos de fundos imobiliários. O primeiro são os fundos de tijolos, né? Esses fundos de tijolos, eles investem diretamente em imóveis físicos, né? Como shoppings, os prédios comerciais, galpões logísticos, hospitais e outros, né? Pessoal, esses rendimentos são gerados principalmente por meio de aluguéis pagos pelos inquilinos, né? Os inquilinos que alugam, eles vão pagar os aluguéis e o retorno dos aluguéis eles voltam para os investidores em forma de dividendo. Esses são os fundos de tijolos. Um exemplo também que eu posso dar para vocês, você que compra no Mercado Livre ou na Shopee, né? Na Shein, eles têm um galpão alugado, né? E aí, eles vão pagar para colocar a mercadoria deles lá, né? Porque o galpão está alugado e aquele aluguel que eles pagam é o que volta para os investidores como dividendos, né? Ou seja, você está investindo em fundos imobiliários, só que não diretamente em uma imobiliária física, uma casa ou uma coisa, algo físico, né? Você está investindo em fundos de tijolos, porém não é físico. Você está investindo, digamos assim, digitalmente, né? Mas você recebe o dinheiro, você recebe o dividendo, né? Aquela cotinha que você comprou. Ah, eu tenho 500 cotas de MXRF11, ou seja, já são 4 mil e pouco investido ali que você vai estar recebendo em dividendos, né? 500 e poucos cotas, dá mais ou menos para comprar com esse valor. E fora os fundos imobiliários de tijolos, nós também temos os fundos de papéis, né? Os fundos de papéis, eles são investimentos em títulos e dívidas ligados ao setor imobiliário, como os CRIs, né, que são os certificados recebíveis imobiliários, e os LCIs, né, que são as letras de créditos imobiliários. Esses fundos eles não possuem imóveis físicos, mas sim ativos financeiros que geram rendimentos, né? Eles praticamente assim eles investem nas dívidas, né? E você também pode investir nesse tipo, né? E a gente também tem os fundos híbridos, que os híbridos, o nome já fala, são híbridos. Vai juntar todos, né? Vai juntar o tijolo e o papel, né? Os fundos eles vão combinar os investimentos em imóveis físicos com os financeiros, os títulos financeiros, né? Isso permite os investidores que tenham uma estratégia diversificada, né? E também a gente também conta com o tipo de fundos FUFs, né? Que são fundos de fundos, que eles também investem em cotas ou fundos imobiliários, né? Essas estratégias proporcionam diversificação automática, permitindo que os investidores tenham acesso a uma variedade de ativos imobiliários, né? Pessoal, então a gente falou aqui em quatro tipos de fundos imobiliários. E esses quatro tipos é interessante a gente ressaltar que você tem que diversificar a sua carteira. Por quê? Não é bom você investir só em fundos de tijolos, ou só em fundos de papéis, ou só nos híbridos. É bom você diversificar.
você ter vários fundos na sua carteira. Lógico que você tem que acompanhar e você tem que analisar a sua carteira, né? Você tem que ler os relatórios mensais, ver como que está a saúde financeira daquele fundo imobiliário que você está investindo, né? E isso é interessante acompanhar. Por quê? Uma hora ou outra, os fundos imobiliários eles são um investimento de renda variável, ou seja, o que é isso? Eles são os fundos imobiliários como renda variável é o seguinte: se você comprou a cota hoje ela é 9,54 ou R$ 100, dependendo do fundo que você está investindo, amanhã ela pode estar 110, amanhã ela pode estar 102, 103, ela pode variar para cima, ela pode aumentar, valorizar, mas também ela pode desvalorizar. Se você comprou uma cota por R$ 100, amanhã pode ser que ela esteja 99, 95, R$ 90. Isso é normal. Isso é normal. Renda variável, ela vai variar. E como que você consegue segurar uma carteira que, de forma que ela não caia tanto? É você diversificando ela. Você investindo em fundos de tijolos, você investindo em fundos de papéis e você também investindo nos híbridos e nos fundos de fundos, né? É muito bom você fazer isso, que você vai conseguir, como que eu posso dizer? Você vai conseguir deixar ela igualar ela, né? Nem vai ficar caindo demais. Não, pode ser que ela suba, pode ser que ela caia, mas ela vai ficar controlada, né? Eu vou até mostrar aqui a minha carteira, só para vocês dar uma olhada. Quando nós vemos aqui na minha carteira, né? Vocês vão ver que os fundos imobiliários aqui na minha carteira, né? A variação ela está 0,02 e ela também está a rentabilidade a 1,50. O que isso significa? Significa que a minha carteira está bem diversificada. Em que formato? Ela está bem dividida. Ela tem fundos de papéis, ela tem fundos de tijolos, ela tem fundos híbridos, né? E também eu tenho os fundos de fundos nela. Então, isso vai deixar a minha carteira mais regulada, né? Eu não boto só em fundos de papéis, eu também não boto só em fundos de tijolo. Até porque no momento que a gente está hoje no Brasil, né, com os juros altos, taxa Selic nas alturas, os fundos imobiliários sofrem um pouco, né? Então, a maioria tem uma queda, né? Aqueles que dependem muito dos juros, eles vão ter uma queda. Os que investem nessa parte de dívidas e tudo, eles vão ter uma alavancada, né? Então, isso vai dar uma segurada na minha carteira. Eu vou mostrar minha carteira num outro vídeo, né? Não é caso para agora, mas vamos para continuar o restante do vídeo, né? Bom, então nós já falamos tipos de fundos, que são de tijolos, papéis híbridos e os fundos de fundos, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre as vantagens e desvantagens de investir nos fundos imobiliários. Isso mesmo, pessoal. Eu falei as vantagens e as desvantagens. Eu não posso falar que vai ter as vantagens sem também falar as desvantagens. Eu estaria sendo desonesto. Mas vamos lá. Pessoal, as vantagens de investir em fundos imobiliários incluem isenção de imposto de renda, né? Os rendimentos dos fundos geralmente são isentos de imposto de renda, o que aumenta a rentabilidade. Vamos comparar com uma renda fixa, né? É um investimento de renda fixa. Beleza. A taxa Selic está pagando 110%, 115% do CDI, ou 100% do CDI, né? Beleza. Quanto que está a taxa Selic no dia atual de hoje? 15%, né? Está custando 15%. Você vai fazer um investimento em renda fixa e você vai ganhar sim os 15%. Porém, no dia que o seu investimento finalizar e você for sacar o seu dinheiro, vai ser descontado o imposto de renda, justamente. Independente se você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Tem tantos dias que o imposto de renda vai cobrar mais de 20%, passou 365 dias, salvo o melhor juízo, você consegue ali tirar um investimento numa renda fixa, cobrando apenas 15% do imposto de renda. Ou seja, se o seu rendimento rendeu 3 mil, né, daqueles 3 mil do seu rendimento vai ser tirado, descontado o imposto de renda. Isso mesmo, imposto de renda que vai para o governo. Nos fundos imobiliários, isso não acontece. Então, uma das vantagens, né, de investir em fundos imobiliários.
Outra coisa, acesso acessível. É possível investir em fundos imobiliários com valores relativamente baixos, permitindo que os investidores de diferentes níveis de riqueza participem do mercado imobiliário. Justamente, você não precisa ter 50 mil, 100 mil, 200 mil para você começar a investir. Você pode começar a investir com 50 reais, com 100 reais, 500 reais, conforme as suas condições. O importante é você tomar a iniciativa de começar a investir. Isso mesmo, pessoal. Você tem que tomar a iniciativa. Nunca é tarde para você começar a investir. E eu falo isso porque, pessoal, eu falo isso porque, como que eu vou explicar melhor? Eu sei que isso vai ser uma solução futuramente para mim, de não precisar trabalhar para ninguém e viver só do meu dinheiro, só do meu dividendo, né? Viver do que eu juntar. Então, eu vou trabalhar duro para eu chegar no meu para eu chegar no, como que eu vou dizer para vocês? Na minha meta, eu tenho uma meta individual, né? Tanto em valor quanto em dividendo que eu quero receber, né? Mas isso também vai ser um papo para um outro vídeo, né? Outra vantagem, vamos lá. Diversificação. Os fundos permitem diversificar a carteira de investimento em diversos tipos de imóveis, né? Isso eu já citei para vocês lá acima, que são de shopping, residência, que reduzem os riscos, né? A gente pode ter a diversificação nesse investimento. Outra, renda passiva. Renda passiva, justamente, eu também já citei a renda passiva, que são a distribuição dos dividendos mensais, né? Oferecidos como renda passiva. Se você ali comprou R$ 2.000 de cota, ou se você tem R$ 5.000 investido já, você está recebendo renda passiva daquele dinheiro, né? E ele está rendendo até mais do que ali numa renda fixa, dependendo do tipo de investimento de renda fixa, né? Porque ele não cobra o imposto de renda. Beleza. Qual é a outra vantagem? Gestão profissional. Você tem, seu trabalho é zero. A gestão dos fundos é feita por equipes profissionais que cuidam da administração dos ativos, liberando os investidores de tarefas administrativas. Olha que legal, né? Se você tem um condomínio e você aluga, a dor de cabeça é enorme, né? Você vai receber seus aluguéis e tudo, mas a dor de cabeça, aquele trabalho administrativo é enorme. E aqui nos fundos imobiliários, não. Você vai estar lá, seu dinheiro investido, só caindo os dividendos todo mês. Você só vai ter o trabalho de todo mês. Você está investindo e tirando seu dividendo. E, logicamente, que receber seu dividendo, você vai lá e reinveste novamente, né? E, bora lá. Eu falei das vantagens. Vamos falar um pouco das desvantagens, né? São várias desvantagens. Eu não vou citar assim todas e explicar bem explicado. Isso a gente vai falando aos poucos nos vídeos que eu for fazendo aqui no canal. Mas, pessoal, as desvantagens é o risco de desvalorização. Eu também cheguei a citar. O risco de desvalorização é o seguinte: aquela situação de você comprar uma cota por 9,54. Amanhã ela pode valorizar, mas também pode desvalorizar, né? Ela pode estar R$ 9. Então, por isso que é bom você tanto comprar ela quando está na alta, quanto também ela está na baixa. Que quando ela subir, né, você vai ter uma lucratividade melhor. Cobrança de imposto de renda quando você vender, né? A cobrança de imposto de renda para a venda do produto. Por exemplo, se eu comprei 500 cotas da Gare, né, e eu comprei ela a um valor X, vou dar um exemplo aqui simbólico, eu comprei ela a R$ 8 e hoje eu tenho as mesmas cotas, porém elas custam R$ 10, elas tiveram um aumento de R$ 2 por cota, né? E aí eu fui lá e vendi. Nesse caso, sim, eu vou pagar o imposto de renda. É uma burocraciazinha, mas isso acontece no caso de um dia você vender e ela tiver uma valorização acima do preço que eu comprei. Mas isso você pode estar colocando alguém da área ali, né, de administração, alguém ali que trabalha nessa parte para estar fazendo sua declaração. Não exatamente você precisa fazer, né? Outra coisa, outra desvantagem, você não é o dono da propriedade, porém você tem participação nela. Beleza. Riscos de vacância. Quem não sabe o que é vacância, eu vou dar
uma rápida explicação. Se eu tenho um fundo imobiliário que ele investe em vagões, aluga vagões, né? Ou um shopping que ele aluga salas, né? Para o pessoal trabalhar com seu produto. Vamos supor que lá eu tenha 500 salas, né? E aí dessas 500 salas, 50 não estão alugadas, né? Então isso aí é como se fosse uma vacância. Eu estou perdendo dinheiro ali, por quê? Porque vai ter prejuízo, né? Vai ter gastos com a limpeza, vai ter gastos com alguma reforma, né? Porque ali está parado. Mas isso não é coisa do outro mundo, né? Isso não é coisa de outro mundo. Ter uma vacância. A gente tem um, depois eu vou mostrar de novo para vocês que como que a gente analisa um fundo imobiliário e vou explicar a vacância, até quantos por cento um fundo perdão, até quantos por cento um fundo imobiliário pode ter de vacância que não vá correr risco de nada, né? E o fundo imobiliário, por último, né, das desvantagens, ele não existe garantias. Vou dar um exemplo. Se você investe em algum CDB, né, em alguma uma renda fixa, né? O CDB é um tipo de renda fixa. E essa renda fixa, dependendo do banco que ela está, eu acredito que na maioria, em todas, elas têm uma garantia, né? O FGC, Garantidor de Crédito. Já os fundos imobiliários não têm. Porém, se caso acontecer alguma coisa do tipo, é, o fundo imobiliário, eu acredito que ele pega aquele imóvel, ele vai vender e vai pagar os cotistas de alguma forma, né? Então, quanto a isso também, vocês podem ficar tranquilos, não precisa se preocupar muito, né? Não vamos também adiantar muito, que o vídeo já está ficando muito comprido. E por último, eu só queria falar para vocês, né? Por onde investir, né? Por onde investir. Pessoal, existem várias formas de você investir. São as corretoras, né? E também os bancos. Isso vai ficar de cada um. Eu invisto por vários, né? Eu invisto pela XP, né? Também eu invisto pelo banco da Nubank e eu também invisto pelo banco da Santander, né? Isso aí vai variar de cada pessoa. Existem vários tipos de corretoras, né? Você pode estar analisando, né? Por onde investir nos fundos imobiliários? Para investir em fundos imobiliários é importante escolher corretoras que ofereçam boas condições e serviços, né? Não necessariamente pode ser corretora, como eu estou falando. Vocês podem investir também por bancos, né? Bancos digitais, como a Nubank e o Banco Inter. Eu invisto neles dois, nunca tive problema, né? E aí, lá você vai analisar a transparência e segurança, né? Verificar se a corretora ou se o banco está registrado na Comissão de Valores Imobiliários, né? O CVM. Você também vai verificar as taxas de corretagem e custódia, né? Você vai ter que comparar as taxas cobradas pela corretora com as taxas de corretagem, custódia e outras tarifas, né? E a liquidez, né? O que é a liquidez? Acessar a liquidez das contas, permitindo que você compre ou venda suas cotas facilmente. Isso é muito interessante, pessoal, e muito importante, a liquidez, né? Se você tem um fundo, se você tem uma casa, compra uma casa de 200 mil e você precisa do dinheiro, precisa vender essa casa porque você vai precisar do dinheiro, sabe-se lá quando você vai vender a casa, um mês, 2 meses. Presume-se que quando você vai vender uma casa, um prédio, uma coisa, dura na base ali de 3 a 16 meses, né? Porque não é todo mundo que vai ter esse dinheiro, né? Já nos fundos imobiliários, não. A liquidez é muito grande, né? A liquidez é muito grande. Você consegue vender, dependendo se você vender nos dias úteis, né? De segunda a sexta, é no máximo 48 horas. Isso eu falo para vocês porque eu já fiz o teste, eu já comprei e já vendi. 48 horas no máximo o dinheiro já está na conta, né? Qual a melhor corretora para se investir em fundos imobiliários? É como eu disse para vocês, não existe uma melhor corretora. Não existe. Vai de cada pessoa, né? Vai do que você achar melhor. Eu gosto muito da Nubank, mas eu também gosto muito da XP. É uma corretora e um banco digital, né? Então não tem nada a ver. Mas aí, você tem que verificar se a corretora está registrada, né? Como eu já falei na CMV, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Você também tem que verificar essas taxas da corretora. Enfim,
é uma análise que você tem que fazer, você tem que estudar sobre o assunto antes que você comece. Eu estou aqui justamente para abrir o olho e dar boas dicas para vocês, né? Porque a minha carteira, pessoal, está muito bem. Eu comecei a investir em fevereiro de 2023, né? Comecei com um pouquinho ali, comecei a juntar um dinheiro, aí peguei um dinheiro e comecei a investir. Hoje em dia, né? Hoje em dia, os fundos imobiliários, o investimento em fundos imobiliários na minha carteira corresponde a 46%, né? 46%. Na verdade, colocando arredondado, né? Mas a gente colocando aqui, você consegue ver que dá 45,87%, né? 26,49% são só em renda fixa, né? 14% são ações, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre ações também, né? E sobre renda fixa. E 11,80% são de outros, né? BDR só 1,60%. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria muito agradecer a todos que ficou até o final, que deu uma olhadinha no meu vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, né? Eu vou trazer, futuramente eu vou estar trazendo mais vídeos de melhor qualidade, né? Falando sobre um conteúdo melhor. Eu vou estar abrindo a minha carteira para vocês, para estar mostrando para vocês como que tá, quanto que eu já tenho investido, mas isso nos próximos vídeos. Então, quem acompanhou e quem quiser ver quanto eu já tenho na minha carteira, digita aqui nos comentários, pede para mim fazer um vídeo que depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês quanto eu já tenho na minha carteira, tá bom? Fica com Deus, pessoal, e até a próxima.